Estamos no ar com o Código Aberto, esse é o penúltimo programa dessa temporada, nós estamos caminhando para o fim dessa temporada, falando sobre o fim, falando sobre a preparação para o tempo do fim, como é que a gente tem que viver, como a gente tem que lidar com os últimos acontecimentos. Tem sido um prazer estar com você durante agora essas 12 semanas, mas nós ainda temos um pouquinho mais pela frente. Nós vamos continuar algo que nós começamos a ver na semana passada, estamos falando sobre as bestas e a gente falou sobre Babilônia nos últimos programas, a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre isso. Vamos falar sobre o Armagedon também hoje. Mas tudo isso depois a gente apresentar, e eu vou apresentar para você pela penúltima vez nessa temporada os nossos convidados. Que nós estamos nesse clima de despedida, mas também a gente já fica mais íntimo, mais familiar, uma vez que depois de 13 semanas, 12 semanas juntos, a gente já sabe algumas coisas da vida um do outro, a gente já se sente muito mais próximo da Nina do que a gente se sentia no primeiro episódio. E como é que você está? Estou muito bem. Você falou que a gente está seguindo para o final, mas ainda tem muita coisa para a gente estudar e vai ser muito interessante. E essa muita coisa tem que caber em 2 programas. Então, esse é o desafio. Então se preparem aí, porque hoje a gente vai falar bastante, vamos conversar. O Ale tem muito para falar então, né, Ale? Olha, eu tenho muito para aprender. Tá bom, mas quem tem muito para falar é a Janine, né, Janine? E aí, pastor, tudo certo? Tudo em ordem. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aí desse tema que eu acho que é um pouquinho mais denso assim até do que da semana passada, o Armagedon, né? Já está se sentindo em casa aqui com esse pessoal? Com certeza, já conheço um pouquinho de vocês, foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente tenha outra oportunidade aí de sentar de novo para falar de Jesus. Amém, que bom, Janine. E você, dona Luana? Tudo bem, pastor? Na paz? Na paz. Agora que eu tô acostumando, ficando mais tranquilo, agora vai acabar? Sim, mas então já fica convite para uma próxima temporada. Claro. Daí na próxima que você vier, você já vem ambientado. Já vem tranquila, entendi. E se quiser, a gente traz o pessoal de volta também. Acho bom. Para manter. Um bom time aqui. Beleza, Luana. Prazer ter você aqui mais uma vez. Muito bom. Pastor Isaac. Pois não, estamos aí, já na reta final. Mas o assunto da reta final, curiosamente, é o assunto da nova reta, né? Da nova história, é o novo recomeço de tudo. Hoje vai ser muito bom o debate. Com certeza, a gente vai, como a gente tem falado, né, é um tempo do fim que não é sobre o fim de tudo, né? É essa inauguração também de um novo momento da história da humanidade. Mas também a gente tem aqui o Joel, já pela 3ª semana com a gente. Tudo certo, Joel? Tudo certo. Na paz, está gostando desse povo aqui? Muito legal, muito bacana, a gente está aprendendo bastante também, né? Se quiser levar o pessoal para Nova Semente lá, eles estão com a agenda aberta. Estão convidados, Beleza. Super convidados para aparecerem lá. Obrigado mais uma vez, Joel. Fica à vontade para continuar contribuindo com a gente também, tá bom? Eu que agradeço o convite. Nós vamos orar pedindo a Deus a bênção pelo nosso momento de estudo. Eu quero convidar você para orar junto comigo nesse momento. Grande Deus e Pai, obrigado pelas promessas que o Senhor deixou em Tua Palavra e porque nós podemos compreendê-las, podemos estudá-las, nos apegar a elas e sermos alimentados através delas para que a gente continue a nossa caminhada aqui. Fala a nós através da Tua Palavra, alimenta-nos, inspira-nos, em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Nós falamos no nosso último programa, a gente passou um pouquinho a respeito da marca da besta, do selo de Deus, e ficou muito claro essa ideia de 2 forças antagônicas, o selo de Deus e a marca da besta. A marca da besta vem com características que para desfazer aquilo que o selo de Deus tenta reafirmar. O selo de Deus tenta colocar uma impressão e a marca da besta vem de outro lado. E essa ideia dos 2 grupos está sempre muito presente na Bíblia. E agora, quando a gente chega mais para o final do livro do Apocalipse, a gente vê isso também numa batalha que é chamada de Batalha do Armagedon. O que é isso? De onde surge essa ideia? Em que momento da história surge isso? É uma batalha literal? É realmente uma guerra que vai acontecer? A gente já tem gente que pensa nisso, né, como o Armagedon como sendo uma guerra. É uma guerra literal? Como é que acontece? O Armagedon aparece entre as últimas pragas ali, no capítulo 16. Apocalipse 16 traz 7 pragas, 7 flagelos antes do fim de tudo. E a 6ª praga, ela lá no final traz a palavrinha do lugar onde acontece
a grande batalha final entre o bem e o mal, e essa batalha acontece no lugar chamado Armagedon. Curioso que, antes da gente entender aqui, Armagedon, no senso comum, né, no pensamento do pessoal em geral, se fala Armagedon, muita gente pensa ou em fim do mundo relacionado a um meteoro, alguma coisa que vai destruir a Terra, ou numa terceira guerra mundial, né? Então a gente tem esses dois conceitos. O conceito de guerra é o que está mais próximo aqui da Bíblia, porque diz que eles vão se reunir para uma peleja, uma batalha. Só que nós vamos aprofundar mais isso. Essa batalha aqui, ela não é de um tiro, com armas, né? São outras armas, né? Uma batalha espiritual entre o bem e o mal que vai envolver todo mundo. Aqui vai ter uma tomada, não vai ter ninguém em cima do muro. A tomada de decisão aqui é obrigatória. É engraçado, pastor, porque realmente quando a gente ouve essa palavra, Armagedon, logo vem na cabeça aquele filme lançado em 98, onde vinha um meteoro destruir o planeta. E aí a gente tem muito medo de estudar sobre o Armagedon exatamente porque a gente acha que vai acontecer desgraças no mundo a ponto da gente morrer no fogo ou acontecer alguma coisa. E aí a gente vem agora essa semana para estudar exatamente que conflito era esse, que guerra é esse. É uma guerra espiritual, uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E aqui fica muito claro, até mesmo nesse verso 16, diz que se reuniram os reis em apenas um lugar, né? Nesse lugar chamado Armagedon, e são reis. E o que faz a gente pensar que todos nós estaremos envolvidos nessa guerra do Armagedon. Aí depende de qual lado você está. Se está do lado dos selados de Deus ou dos marcados pela besta. E eu acho que é uma coisa interessante que talvez dê uma confusão também, pastor, porque assim, quando a gente olha para a relação das pragas, a gente tem lá 7 pragas, as 5 aparecem de forma, são defendidas como sendo literais, só que a sexta ela é toda com uma linguagem simbólica. A sexta praga onde aparece o Armagedon sendo descrito, vão para um lugar, porque quando a gente pensa, eles vão se juntar num lugar chamado Armagedon, então, ou seja, vai todo mundo em algum lugar lá, vai todo mundo nas trincheiras com arma e vão fazer uma guerra. Só que daí a gente está falando, não é uma guerra nesse sentido. Mas a linguagem toda da sexta praga é uma linguagem simbólica, dos espíritos semelhantes a rãs e tudo mais. Ela fala do rio Eufrates se secando, né? O rio vai secar para que passem ali os reis, no versículo 12, né? O caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. No versículo 13 fala que sai da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos que eram parecidos com rãs. É interessante que aqui, uma das figuras que a gente já conhece mudou de nome. O dragão continua o dragão. A besta, aquela do mar, continua sendo chamada de besta. Mas a besta da terra, aqui é chamada de falso profeta. Falso profeta. Lá o aspecto era mais político. Aqui parece que o aspecto dessa besta se torna um pouquinho mais religioso, né? A gente entende, olhando, comparando o capítulo estudado na outra semana com esse capítulo aqui, que no final de tudo, a política, a força econômica vai ser usada para convergir na questão religiosa. Então, aquela besta lá, os Estados Unidos, né, aquele poder, superpoder político-religioso, vai acabar fazendo um papel religioso, né? É um poder que utilizará a política e a economia para exercer um papel religioso e é chamado de falso profeta. Falso profeta. Os falsos profetas, nós já estudamos sobre eles, né? Lá desde o Antigo Testamento. Eram instrumentos da mentira, do engano, com mensagens que não eram de Deus, mas falavam supostamente em nome de Deus. E esses elementos que saem da boca dos animais são justamente essas doutrinas enganosas que envolvem imortalidade da alma, entre outras coisas que não estão embasadas na verdade bíblica. É interessante, antes de você falar, Luana, só que é interessante pensar que aparecem espíritos semelhantes a rãs, né? Eles saem espíritos semelhantes a rãs, e aí, como são as pragas, se a gente volta lá em Êxodo, a segunda praga é a praga das rãs, e a segunda praga, o água se transformando em sangue, é algo que é falsificado pelos magos do Egito.
As rãs, que é a segunda praga, é algo que é falsificado pelos magos do Egito. A partir da terceira praga já não existe mais falsificação. As rãs, essa ideia do espírito semelhante a rãs é um último engano. Esses últimos enganos estão vindo, é o último esforço de tentar arregimentar, tentar enganar, é o último esforço do dragão, da besta, do falso profeta, de tentar desencaminhar as pessoas. E é interessante a gente lembrar que esses falsos enganos, eles não são pregados como uma coisa muito absurda, que qualquer um olha e fala assim, gente, como que acredita nisso, né? Especialmente as pessoas que estudam pouco a Bíblia, e até Jesus fala que vai enganar, inclusive, os eleitos de Deus, dentro do povo de Deus, porque esses falsos enganos, eles não são o diabinho vermelho com chifrinho, eles são vestidos de cordeiro, né? Sutileza, São sutileza do engano. sutilezas. Apocalipse fala que esses falsos enganos vêm vestidos de cordeiro, mas falam como dragão. Então, a mentira é uma mentira, ela confronta a lei de Deus, ela confronta as ordenanças de Deus, mas ela vem nas sutilezas de que e aquelas pessoas que estão seguindo a besta acreditam que estão indo para a salvação. Ninguém em sã consciência escolhe a perdição, ninguém em sã consciência fala assim, ah não, esse caminho aqui leva à morte, é por ele que eu vou. São através dessas sutilezas das pessoas que não cavaram fundo, como a gente viu na parábola que Jesus falou dos 2 fundamentos, né? Aquelas pessoas que não cavaram fundo para alicerçar a sua casa na rocha e se contentaram com a superfície, serão facilmente enganadas. Ponto importante aqui, desculpa, Alê, só para a gente não perder a oportunidade, é que a contrafação, a falsificação, ela envolve o dragão, né? A figura contrafeita do pai, a besta do mar, do filho, e a besta da terra, contrafazendo a obra do Espírito Santo. Falso profeta, aqui nesse caso, né, é o nome. E da boca dele saem 3 espíritos imundos, como rãs, e no versículo 14 diz que são espíritos de demônios, operadores de sinais. E qual que é a tarefa deles? Eles se dirigem aos reis do mundo com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, como nós tivemos 3 anjos com 3 mensagens para anunciarem a toda a nação, tribo, língua e povo, agora nós temos 3 espíritos imundos também. Ou seja, até as 3 mensagens dos anjos são falsificadas aqui, com o mesmo público, todo mundo, para todas as pessoas. Só que agora esse ajuntamento vai polarizar, né? Nós teremos apenas 2 grupos, e o final a gente já sabe. Né? Fazendo um link com o que a Luana falou e com o que o Isaac falou, você percebe que um dos enganos, inclusive, é o próprio protestantismo apostatado. Como assim? Aqui no Brasil a gente tem um grande exemplo. Nunca se teve um número tão grande de evangélicos como se tem agora. E o número de pessoas envolvidas com corrupção é imenso. Não era para ser o contrário? Se o evangelho está realmente tendo o seu efeito? Só que as pessoas não estão sendo transformadas por um evangelho que já não é mais puro. Um evangelho que é cheio... Foi ali, já bebeu do cálice da prostituição dessa meretriz. A meretriz, ela é colocada aqui como a mãe de outras meretrizes. Então, a gente pode ter e tem a noção que todo aquele que, em algum momento, se deixa levar por esses enganos, por ele ter essa ideologia, ele se coloca como filha dessa meretriz. Pode falar. Não, eu ia só comentar que o resultado final da atuação desses espíritos de demônios é o ajuntamento para a peleja, mas antes a gente tem essa história que ela parece que assim, ele conta, vai até o fim, depois ele volta um pouquinho, né? O Apocalipse todo é nesse... Ele vai para frente, aí volta, conta ritmo, de novo, parece que é a mesma história com outras palavras. Então a gente tem lá no começo o rio Eufrates se secando. Essa é uma referência histórica à queda literal da cidade de Babilônia. O rio Eufrates, o rio que passava no meio da cidade, né? Ele foi bloqueado, foi desviado, e aí os persas entraram pelo canal do rio, né? Eles atravessaram, o exército entrou todo por ali. E o exército persa que vem do leste, como aí também está dizendo, né? Exatamente. Que os governantes vêm e entram pelo leste. E foi no mesmo dia em que o rei Belsazar deu aquela festa, tomando vinho nos utensílios sagrados do santuário de Deus, né? Blasfemando ali através da sua atitude. Ou seja, a gente tem que olhar sempre para o Antigo Testamento para entender isso aqui. Isso é sensacional. Eu gosto muito dessa sessão do Apocalipse, de forma especial, por essas referências e por essa riqueza.
Belsazar está tomando o vinho na taça do que era, profanando a taça que era do templo, aí a mulher aparece também, a meretriz aparece também tomando na taça um vinho que é dos enganos, né? E aí todas as figuras aí, da mesma maneira o Eufrates é seco e quem vem do leste é a salvação. Até o nome Armagedon, né? A gente vai ver com detalhes, Armagedon é uma referência também a um lugar onde aconteceu algo que envolvia uma mulher, envolvia falsa adoração, envolvia falsos profetas. A gente vai voltar daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem que aprender mais aí sobre Armagedon e sobre esse quadro todo. É impressionante a riqueza, como as coisas se conectam para ficar claro para a gente que nós estamos vivendo realmente no tempo do fim e estamos nos preparando para isso. Daqui a pouquinho o Código Aberto volta para o segundo bloco, fica por aí, a gente já volta.